Olá pessoal, então estamos aqui, me chamo Luiz Fernandes, sou o CEO da empresa Life Extreme e estamos aqui para poder falar sobre esse grande lançamento. Antes de tudo, deixa eu começar aqui pelo início falando sobre o nosso nome. Nosso nome começa com um grande peso, uma grande responsabilidade, porque primeiro carregamos a vida, então nosso grande propósito é a vida. Segundo, falando em nanotecnologia, começamos a partir da logo apontando essa nova jornada de mercado. Se vocês observarem bem, atrás da nossa logo existe uma construção, um grande conceito, um grande conteúdo chamado Flor da Vida, que por trás disso tudo está ali, nós estamos trazendo este conceito e este conceito está sendo aplicado em cada nanotecnologia. Então, mais um fato, mais um grande conhecimento que estamos aqui compartilhando. E por isso que aqui a ciência encontra a vida através da natureza. Como vocês sabem, nós temos então o maior portfólio de produtos nanotecnológicos do mercado. E hoje vamos falar sobre um grande lançamento. Antes de tudo, vou falar aqui também um pouco das nossas nanoaplicações, um pouco do nosso histórico. Lá atrás começamos então com a tecnologia holofractal. Essa tecnologia foi a primeira, lançada lá em 2009. A palavra holofractal era uma junção de duas palavras chamadas holo, que é do aspecto holográfico, e fractal, que é uma fração, ou seja, um pedaço. E aí resume, né, que nós somos um pedaço de um todo. Então nós somos uma proporção, ainda que geométrica, fractal de toda uma estrutura que nós conhecemos. Basta que a gente compreenda que é um pouco sobre esse conceito, ou seja, um pouquinho. E se a gente for lá atrás, na mínima estrutura, desde um bóson de Higgs até uma estrutura gigantesca do universo, vocês perceberão que existe ali toda uma equação que ela é uniforme, que está aplicada em tudo. E é baseada nisso que nossa tecnologia holofractal está sendo então aplicada em cada produto, em cada nanotecnológico. Depois nós trouxemos então a tecnologia infravermelho, né, que é um FireHEAD, que é muito importante a gente ter esse nome como grande respaldo técnico sobre a tecnologia FireHEAD. A tecnologia infravermelho, ela remete o espectro, né, do Sol, ou seja, é o mesmo comprimento do onda, que varia de 4 a 14 micros de latência, que é o infravermelho, com todos os seus benefícios que já são carregados aí no mercado. Outra grande tecnologia é a tecnologia magnetoterapia, aqui está como Magno Life. A magnetoterapia, nós usamos sempre a estrutura eletromagnética dos ímãs, ou seja, através as próprias barras de ímãs, né, no caso de pulseiras, que são pequenos ímãs. E a nossa estrutura eletromagnética está consistida ali dentro de uma estrutura de 850 Gauss. Por que 850 Gauss? O campo magnético da Terra ele varia de 0,25 a 0,52. Se fizermos esta aplicação, né, através de uma proporção áurea, nós vamos chegar então a este número de próximo a 800 Gauss. Que aí encontramos então 850 Gauss devido à variação mais ou menos de 5 a 10% sobre a intensidade de Gauss. Basta lembrar que Gauss não se soma, ou seja, se eu tiver um ímã 850 Gauss, eu tenho 850 Gauss. Se eu tiver dois ímãs de 850 Gauss, eu vou manter dois ímãs com a mesma intensidade de Gauss, 850. Se eu tiver três ímãs, eu vou manter três ímãs mantendo 850. Gauss não se soma, tá bom? Então é muito importante. Outro fator sobre a magnetoterapia: os nossos ímãs sempre estão em posições invertidas, ou seja, um polo para cima, outro para baixo. Isso nós vamos construir uma estrutura chamada toroidal, ou toros da vida, ou maçã eletromagnética. Vai gravando essas informações que a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais tarde em outro treinamento. E por último, né, que vai fazer toda a estrutura, fechando a estrutura, principalmente se tratando da pulseira, que é a tecnologia BionLife, que é a emissão de íons negativos. Aquela parte cinza que está atrás da pulseira, por exemplo, são, né, uma estrutura mineral que emite íons negativos, que essa emissão ela está entre 17 a 23 milhões por decímetro cúbico de íons negativos. Para completar tudo isso, nós trouxemos para o mercado a nossa estrutura chamada então como grafeno. Então, mas o que é grafeno?
Antes de tudo isso, né, então a nossa linha hoje, né, baseada em todas essas estruturas, nós temos então a linha grafênio. Voltando, hoje nós temos a primeira linha de roupas fitness com grafeno hoje do mundo. Muito importante essa inovação tecnológica e essa exclusividade no mercado, que torna então a nossa empresa hoje diferenciada de qualquer outra grande empresa do mercado. Bom, o que é grafeno? O grafeno é um isotrópico do carbono. Mas o que é isotrópico? Vou explicar isso aqui agora. O isotrópico vamos chamar como se fosse um primo. Ou seja, nós temos o carbono, que é a estrutura elementar, ou seja, o elemento químico que vai fazer com que tanto o grafite quanto o diamante que estão aparecendo aqui na tela, eles contêm como base o carbono, entretanto o seu comportamento químico difere. O grafite extremamente, né, muito maleável, só de você passar no papel ele solta, então por isso que é usado como lápis de escrever. Basta lembrar que hoje o Brasil ele contém uma das maiores jazidas de grafite do mercado, não é de grafeno. O grafeno é um processo químico para que se construa, né, que se desenvolva até chegar o grafeno. Nós temos então como a base elementar do carbono, nós temos o diamante, que o diamante, o que muda é a estrutura que está ali dentro, o arranjo eletrônico. Então nós temos o grafite e o diamante, perdão, o diamante. O grafeno, o que seria? Seria um primo entre eles em comum, ou seja, um isotrópico, ou seja, iso igual estrutura, mesma estrutura. O grafeno, então, ele tem algumas peculiaridades. Ele é o único elemento 2D, que ele só tem uma estrutura de tamanho de um átomo, ou seja, ele é uma estrutura que contém um átomo de altura e ele tem uma formação hexagonal. Isso traz grandes benefícios, que são as características que o grafeno tem a nos oferecer. Por exemplo, ele é mais de mil vezes mais condutor do que o cobre. Devido a essa condutividade, extraordinária condutividade, a gente começa a desencadear vários benefícios. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito flexível e resistente. Então, por exemplo, né, aqui nós estamos com uma roupa. Se vocês pegarem e esticar a roupa, ele vai manter. Então, ao tempo que ele é flexível, ele mantém a mesma resistência. Então, é muito importante esse fator, principalmente nas roupas. Ele tem ação bactericida, então muito importante, e também anti-inflamatório. Um excelente condutor térmico, e isso vai se tornar também uma das maiores características de aplicações nas nossas roupas. Então, bem-vindo ao futuro, bem-vindo à linha Grafênio by Life Extreme, que vamos revolucionar. Hoje nós vamos antecipar o futuro de atividades esportivas, desde esportes, né, de alta performance, esportes de aventura, caminhadas, né, quem tem ações dentro de casa simplesmente, quem gostaria só de fazer uma caminhada no seu bairro mesmo. Entretanto, a partir de hoje, o grafeno, com todos os seus benefícios que eu vou citar aqui agora, nós vamos revolucionar. Um simples caminhar, uma simples atividade física, um simples treinamento de alta performance vai se tornar extremamente diferenciado, extremamente otimizado devido ao grafeno. Bom, qual que é o primeiro benefício? Ele vai melhorar a resistência muscular. Devido à sua excelência condutividade, como eu falei, né, ou seja, que ele tem mais de 1000 vezes mais condutor do que o cobre, o grafeno é um material que pode aumentar a resistência, porque o movimento do braço, do músculo em si, é através de uma sinapse elétrica que o cérebro dispara para um músculo, fazendo com que o músculo então entre em movimento. Esse movimento é se dado, né, devido à sua sinapse eletromagnética, eletromecânica, vamos chamar dessa forma. Baseado que o grafeno tem uma boa condutividade, ele vai diminuir a intensidade dessas sinapses, melhorando então a performance muscular. E isso vai dar melhor resistência muscular. Então vai fortalecer, vai amplificar os sinais elétricos, então vai trazer vários benefícios ali, favorecendo a melhora contínua da resistência muscular.
Devido a esse fato de baixa intensidade de frequência com alta resistência muscular, ele vai diminuir a fadiga muscular, porque ele vai trazer alguns benefícios, por exemplo, vai reduzir o lactato, ou seja, ele vai produzir o dióxido de nitrogênio, que vai fortalecer ali o processo oxidativo e diminuindo então a produção do lactato, e isso vai reduzir a fadiga muscular. Então a linha grafeno vai auxiliar no processo da redução da fadiga muscular e melhorar a eficiência energética do corpo. Isso por ter o efeito benéfico para atletas, né? Então muito importante para atletas principalmente de alta performance e as pessoas que praticam atividades físicas intensas. Ainda assim, aquelas pessoas que também que estão paradas, que estão ali sedentárias, que de repente voltam. Então é muito importante que essa fadiga muscular, aqueles primeiros minutos de atividade que o músculo queima, isso é chamado de fadiga muscular, ele seja reduzido, aumentando então a performance esportiva. Auxilia o processo da redução da dor. Por quê? Dor é uma sinapse elétrica entre os neurônios. Então, quando nós tomamos um remédio, né, para dor, né, ele está neutralizando, ele está criando ali um bloqueio da sinapse entre os neurônios. O mesmo vai acontecer com o grafeno devido à sua capacidade condutiva. Então, ele vai conter no corpo capacidades, né, e propriedades analgésicas que podem ajudar a reduzir o processo de dor, principalmente, como eu falei agora há pouco, do processo da fadiga muscular, que dá aquele desconforto muscular. Devido ao seu processo, né, antibiótico, né, anti-inflamatório, ele vai fazer então o processo, ele vai acelerar a cicatrização. Então o grafeno tem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias que podem ajudar e acelerar a cicatrização de feridas. Além disso, ele pode ajudar a reduzir cicatrizes e melhorar a regeneração celular. Então é muito importante. Devido ao mesmo processo bactericida e anti-inflamatório, ele também vai ajudar na questão de celulite. Então ele se torna um eficaz contra a celulite, porque uma celulite é uma inflamação na adenoide. Então vamos então reduzir esse processo de estresse oxidativo do corpo, que se trata da celulite. Então ele tem uma ação anticelulite extremamente eficaz. Juntamente com a sua ação antibactericida, o grafeno possui propriedades incríveis, né? Então, na sua nanoaplicação, oferecendo uma potencial de matar populações de bactérias. Então, ele se torna anti-odor, né? Então, isso, né, de fora outros padrões, né, que possivelmente para tratar infecções de pele, então, toda aquela ação bactericida. Então, ele se torna, então, anti-odor. Outra grande característica, ele tem como característica uma condução, uma extraordinária condução de calor, condução térmica. Então, ele em contato com o corpo, então, ele vai fazer com que, devido à sua extraordinária capacidade de condução de calor, as roupas esportivas e para o dia a dia contém aplicações, né, e promove uma sensação de equilíbrio térmico, controlando a temperatura ideal e controle da sudorese corporal. Quando se trata de sudorese, o que vai acontecer? Como ele vai ser um termorregulador muito eficaz, ele vai reduzir a sudorese. Reduzindo a sudorese, vai diminuir a perda de materiais, de minerais, né? Esses minerais que deixam de sair, vai melhorar a sua eletrólise, ou seja, a sua capacidade de condução eletromagnética através dos fluidos que são a água e o sangue. Então é muito importante, né, o fato de você suar menos, transpirar menos e aquela sensação de termo inteligente. Então ele vai fazer essa troca muito rápida, como se fosse o radiador do carro, de forma muito eficaz através da sua malha de construção. E com isso, nós vamos ter uma ótima, extraordinária performance esportiva. Então, o grafeno, dentro da linha grafeno, né, com sua extraordinária e excepcional característica de condutividade elétrica, ele vai, então, conseguir construir uma melhor sinapse elétrica das células dos músculos, promovendo, então, a melhora mecânica muscular, criando uma crescente e significativa alta performance esportiva, atingindo uma extraordinária métrica favorável de 23% até chegar a 43% da sua performance esportiva. Ele vai também ajudar no processo da poluição eletrônica. Devido à sua condutividade elétrica, ele se torna uma malha, como se fosse uma grande grade de Faraday, vamos chamar dessa forma, que vai proteger, ou seja, a sua grade
vai proteger das questões do eletromagnetismo que estão aqui ao nosso redor. De que forma? Nós vamos combater a energia eletrostática. Então, devido à sua estrutura molecular, de sua forma hexagonal, ele vai construir uma malha de proteção eletromagnética, dissolvendo, diluindo, dissipando a carga eletrostática, fazendo então uma melhoria da proteção do fluxo magnético pelo sinal das antenas de celulares, dos conduítes elétricos, de antenas, de Wi-Fi, etc. Então, ele tem essa peculiaridade extraordinária devido a tudo isso. Bom, então, temos aqui um extraordinário produto, único, exclusivo, produto que vai fazer toda a diferença na sua vida e das pessoas que você oferecer como produto para o seu dia e principalmente como uma grande oportunidade de negócio. Então, bem-vindo à Life Extreme. Procura a pessoa que te indicou esse vídeo para conhecer melhor sobre os outros itens do nosso portfólio e mais do que nunca, né, vamos receber o futuro de portas e braços abertos, né? Então, bem-vindo à Life Extreme. Muito obrigado, até o próximo.